Rádio Escola Recife, em parceria com a Escola Otávio de Meira Lins, formou os alunos Thaís Coelho, Ana Beatriz Ferreira, Pedro Renato e Vinícius Nunes para fazerem parte do projeto Imprensa Mirim. Os estudantes, em sua atividade de prática como repórter, fizeram a cobertura dos eventos Hack and Play, Bienal, Fenelivro e Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Fique agora com as entrevistas realizadas em cada um desses eventos. O Hack and Play, evento de tecnologia, economia criativa e cidades inteligentes, foi realizado nos dias 2 a 5 de outubro. Ouça agora a entrevista com Leandro Demori, do The Intercept. Sou Thaís Coelho, estudante da Escola Municipal Otávio de Meira Lins, e estamos aqui com o editor executivo da Intercept, Leandro Demori. A minha primeira pergunta é: sabemos que o jornalismo é de extrema importância para a entrega de notícias verídicas, mas em uma era de crescimento das fake news, como o Intercept lida com isso diariamente? Olha, a maneira mais fácil de lidar com isso é com transparência, porque a diferença entre o jornalismo que a gente faz e que vários outros colegas jornalistas fazem de produtores de fake news é que a gente consegue explicar como a gente chegou nos fatos. Essa é a grande diferença. Então, a gente vai até o limite que coloca as nossas fontes em risco para dar transparência para o público. Então, a gente explica onde a gente conseguiu os documentos, como a gente conseguiu os documentos, com quem a gente conversou. A gente tenta usar o maior número de conversas em on, ou seja, colocando o nome das fontes com quem a gente falou. Evita usar off, que é usar fonte anônima. A gente tenta usar a fonte anônima o mínimo possível. Então tenta ser transparente com o público em relação ao processo, como que vocês fazem as matérias. Isso diferencia esse tipo de jornalismo de criador de fake news, porque o jornalismo de criador de fake news ele não vai conseguir explicar, né, como que ele chegou naquilo, porque aquilo é inventado. Então eu acho que isso é um dever do jornalista que a gente tem se impondo também hoje em dia. Boa tarde, senhor Demori. Meu nome é Pedro Renato. Também sou estudante da Escola Otávio de Meira Lins. A minha pergunta é a seguinte: o papel do jornalismo é de maior importância, principalmente na atual conjuntura política e social do Brasil e do mundo. O senhor acredita em água mole e em pedra dura para atingir o público não muito consciente em relação aos fatos? Cara, eu acho que sim, a gente tem que ser persistente, a gente não pode abandonar a ideia de que as pessoas não vão entender, sabe? A gente vive num país profundamente injusto, que a diferença entre ricos e pobres é abissal, ela aumentou com a crise econômica, porque as pessoas concentram mais renda, muita gente está sem emprego, então as pessoas têm assim, preocupações cotidianas que não são entender o jornalismo. Elas estão procurando emprego, elas estão tentando levar a vida da melhor maneira possível, como elas conseguem, né? Então a gente tem que entender isso e ser muito persistente, explicar 1000 vezes, se for preciso, como que se faz jornalismo, qual a importância do jornalismo, qual a importância de uma informação verídica, por que informações falsas podem destruir um país e vão respingar, inclusive, na obtenção de emprego, na melhora de renda, etc. e tal. Então, é dever nosso, sim, ser paciente, explicar para as pessoas com calma, não entrar nessa disputa de ódio político e achar que a pessoa não vai entender, ou que ela é mal intencionada, ou que ela votou no candidato X ou Y porque ela quer o mal dos outros. Muitas vezes não é isso, a pessoa só está confusa, ela só não tem informação. Então, o dever nosso, de vocês também como futuros jornalistas, é explicar para as pessoas, ser didático, ser simples, sabe? Ter paciência com elas, porque é esse país que a gente vive. É um país onde a maioria das pessoas não consegue entender um texto um pouco mais complexo. Meu nome é Ana Júlia, tenho 13 anos e sou da escola Derbal Galvão. Faço parte da imprensa Mirim da Prefeitura do Recife. Constantemente somos bombardeados na mídia. Você tem a intenção de criar um projeto voltado a esclarecer o que acontece para nós adolescentes? Afinal de contas, esse é o nosso país e queremos entendê-lo. Olha, grande dificuldade da imprensa é se comunicar com galera que tem a idade de vocês. Eu duvido que qualquer um de vocês, nos últimos 30 dias, tenha entrado no site do Estadão ou da Folha de São Paulo ou do New York Times, sabe? Então vocês não consomem isso. E a imprensa está falando para pessoas como eu ou mais velhas que, cara, a gente vai passar. A gente já faz parte do início do passado. Vocês fazem parte do começo do futuro. Então, a grande dificuldade da imprensa é falar para a galera como vocês. Então, cabe também a imprensa fazer uma reflexão sobre como chegar até vocês. Como que vocês se comunicam
que tipo de aplicativos vocês usam, quais são as gírias que vocês gostam e entendem, quais são os personagens que chamam mais a atenção de vocês, o que emociona vocês, por que vocês se importariam em abrir um aplicativo de notícias, por exemplo, que não é uma coisa que um jovem de 13 anos costuma fazer, né? Vocês não devem ter muitos aplicativos de notícia no celular de vocês, mas deve ter o TikTok e o Zap e outras coisas mais, né? Então, será que a gente não tem que, como jornalista, chegar nesses lugares onde vocês estão? Eu acho que sim. Eu acho que é um desafio da imprensa que o Intercept tenta fazer. A gente é um veículo, obviamente, muito pequeno, né? Ainda não tem potência para isso, mas a gente está preocupado com isso. A gente tenta chegar nisso e vai tentar chegar nisso cada vez mais. Como você acredita que a Vaza Jato está ajudando a sociedade brasileira hoje em dia? Eu acho que a Vaza Jato ela conseguiu mostrar abrir uma porta, uma janela para as pessoas poderem olhar por dentro como a operação foi feita. E a partir disso as pessoas têm agora a capacidade de entender as coisas que aconteceram ali, as coisas antiéticas, as coisas ilegais, as coisas irregulares, as coisas feitas fora da lei. E a sociedade agora pode discutir se é esse tipo de justiça que a sociedade quer. Se a sociedade acredita que em nome do combate à corrupção ou do combate a qualquer outro mal futuro que for colocado como o grande câncer da sociedade, o grande mal da sociedade, se a gente acha que vale tudo, se a gente acha que vale a pena passar por cima das leis, se a gente acha que vale a pena cometer coisas completamente impensáveis para operadores das leis. Então eu acho que agora temos a oportunidade de decidir, né? Que antes a gente não tinha. Outra entrevista, o senhor falou sobre uma sociedade neomilitarista, se eu não me engano. O senhor poderia explicar com mais detalhes para nós, para entendermos mais sobre esse assunto que o senhor está falando? Então, na idade de vocês, antigamente o que acontecia? Um governo, quando ele era eleito pelo voto, como a gente tem no Brasil hoje, quando, por exemplo, militares queriam tomar o poder e derrubar os governos, o que eles faziam? Eles davam um golpe militar. Como que funciona um golpe militar clássico? Você coloca soldados nas ruas, coloca tanque de guerra na rua, sai prendendo pessoas, prende jornalistas, prende políticos, prende dissidentes, e você toma conta do poder central, né? Isso seria uma ditadura clássica, um golpe militar clássico. Hoje em dia, é muito difícil a gente ver esse tipo de golpe militar acontecendo no mundo, é muito mais raro, né? Existe, claro, em vários países do mundo, mas é muito mais raro. Uma sociedade neomilitarista, uma sociedade neototalitarista, que é esse tipo de governo, ela vai operar com as ferramentas que ela tem. Então, hoje em dia, ela vai usar o quê? Vai usar redes sociais, vai usar produção de notícias falsas para derrubar a fronteira entre verdade e mentira. Vai usar os meios mais atuais, digitais, para conseguir mais ainda. Exatamente, vai usar os meios digitais que vocês usam, sabe? Que eu uso, que a molecada de 13 anos usa, que o nosso avô usa, que a nossa mãe usa, para criar ali uma história, né? Uma narrativa de que é aquilo que precisa ser feito para o Brasil combater a corrupção, ou é aquilo que o Brasil precisa ser feito para o Brasil virar um país moderno, e enquanto constrói essa conversa com a sociedade nos meios digitais, trabalha para derrubar a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de imprensa, a nossa privacidade, né? Começa a estabelecer uma sociedade de vigilância, onde nossos dados são vendidos para empresas privadas, então todo mundo vai saber onde você estuda, onde que você compra suas coisas, que lugares você frequenta. Então isso... Ou seja, que a tecnologia quer dominar tanto os nossos dados quanto vários outros tipos de coisas, né? Isso. Querer se apossar de tudo que é nosso. Exatamente. A tecnologia vai saber, por exemplo, onde você mora. E a partir do momento que ela sabe onde você mora, ela vai poder calcular o trajeto que você faz todos os dias para ir para a sua escola, por exemplo. E ela pode concluir que você mora numa área do Recife que é uma área perigosa, que tem muito roubo de bicicleta, ou que tem muito roubo de moto. Quando você quiser, ou o seu pai quiser fazer um seguro para a moto dele, ele não vai conseguir fazer o seguro, porque a companhia não vai dar esse seguro para ele, porque a companhia sabe que vai perder dinheiro nessa área. Só que isso não vai ser dito para você. Você não vai estar informado sobre isso. Entende? E isso é uma sociedade de controle muito perigosa que a gente tem que fazer de tudo para evitar. Você, como jornalista, quais dicas daria para nós que estamos entrando nesse mundo? Eu diria que vocês têm que ter paciência, vocês têm que conversar com as pessoas de uma maneira simples, vocês têm uma função no mundo que é explicar o mundo para pessoas que não entendem o mundo em que elas vivem, porque elas não têm obrigação de entender, elas não têm tempo para isso, elas estão sem emprego, estão com a renda muito baixa, os pais de vocês precisam se preocupar todos os dias como que eles vão levar vocês para o colégio, como que eles vão comprar o uniforme de vocês, como que eles vão levar vocês para a praia no final de semana para vocês terem um pouco de lazer,
e terem uma vida confortável. Então, imagina o pai de vocês, ele não tem tempo para estudar a imprensa, entender como que a imprensa funciona, entender como se constroem narrativas, né? Acaba se tornando um assunto cada vez mais banal, mais esquecido. Exato, porque, imagina, eles precisam cuidar do futuro de vocês. E para eles não passa pela cabeça que eles têm que entender como que funciona o Intercept, a Vaza Jato, né? O jornal. Então, vocês como futuros jornalistas são as pessoas que vão explicar para eles, para os seus pais, para os seus tios, olha, a imprensa funciona assim, todo país democrático, livre, tem imprensa, a imprensa tem o direito de publicar as coisas que são de interesse público, né? Essas coisas interferem diretamente na vida de vocês, no emprego, na renda. Então, vocês vão ter que ter muita paciência e explicar as coisas de uma maneira simples para as pessoas. Meu nome é Crislaine Caroline. Estou aqui para perguntar se existe o golpe militar. Na minha visão, que eu sou muito jovem. Existe? A chance do golpe militar no Brasil, eu acho que, como a gente estava falando na palestra ali, antigamente como que tinha um golpe militar clássico, né? O Exército, por exemplo, se ele queria derrubar um governo que tinha sido eleito pelo voto, ele colocava basicamente soldados nas ruas, tanques de guerra, metralhadoras, e prendia jornalistas, prendia políticos, prendia pessoas que não concordavam com as ideias dos caras que queriam tomar o poder e tomavam o poder, né? Isso aconteceu na América Latina toda, nas últimas décadas e em vários lugares do mundo. Hoje em dia, eu acho que tem uma chance muito baixa disso acontecer no Brasil, porque hoje em dia a gente vive num momento digital, onde toda a disputa política ela está no meio da comunicação, né? Então vocês, por exemplo, vocês passam o dia inteiro no celular, certo? Usando aplicativos de comunicação, né? WhatsApp ou aplicativos de entretenimento, TikTok, sei lá o quê. Então, é muito mais natural hoje em dia que esses espaços sejam colonizados em termos de narrativas, em termos de contar uma história que se quer contar. Então, os governos hoje, eles tentam derrubar as fronteiras entre a verdade e a mentira, para que qualquer coisa que seja contada nas redes sociais pareça verdade. E fazendo isso, eles contam uma história falsa, montam uma narrativa falsa, dizendo que, por exemplo, para o Brasil ser um país desenvolvido, tem que ter menos liberdade, né? Você não pode mais sair na rua depois das 6, porque afinal de contas o seu bairro é perigoso, então o governo aqui vai determinar que ninguém mais sai na rua depois das 6. Isso num país violento como o Brasil, muitas pessoas vão aceitar essa ideia, porque vão acreditar que isso vai proteger as pessoas. Só que é importante que a gente tenha muito claro, e principalmente vocês que são jovens e que vão estar no futuro ocupando espaços de poder também, que a gente não pode abrir mão de um direito achando que vai conquistar outro. Então você não pode abrir mão da sua liberdade de trafegar nas ruas, você tem que exigir do Estado que a rua seja segura. E não que o Estado diga, não, a rua é insegura, você não pode sair na rua. Então, são outras formas de controle social, né, que governos totalitários podem assumir hoje na sociedade, que são diferentes do que tinha antigamente, que eram os golpes militares mais clássicos. Tá certo, obrigada. Você acabou de ouvir a entrevista com Leandro Demori, do The Intercept. A Bienal Internacional do Livro foi realizada entre os dias 2 a 13 de outubro. Escute agora a entrevista com o coordenador do Recife Assombrado. Boa tarde, eu estou com o coordenador do projeto Recife Assombrado. Meu nome é Thaís Coelho, eu sou estudante da Escola Municipal Otávio de Meira Lins e sou aqui na Bienal 2019 como repórter mirim. O senhor é considerado um ícone do gênero da literatura fantástica no Recife. De onde surgiu o seu interesse pelos temas que envolvem as assombrações no Recife? Vem da minha infância, né? Porque fui um menino criado, nascido e criado no Recife e eu hoje tenho 51 anos e fui criança da década de 70, que era um tempo que apareciam muitas histórias de assombração, as lendas urbanas, né? Então foi o tempo que surgiu o boato da perna cabeluda, tinha a história da mulher do algodão, que hoje é a loura do banheiro também, né? E eu via muitas histórias do Papa Figo, histórias de assombração da Galega de Santo Amaro, que é um fantasma do cemitério. E além disso eu ia muito ao interior, porque meus avós eram do interior. E lá se contavam muitas histórias, né? Adulto eu me tornei jornalista e descobri a obra de Gilberto Freire, um livro chamado Assombrações do Recife Velho. E aquilo me encantou muito. E a partir daquilo ali eu comecei a pesquisar as histórias, né? Então eu tomei para mim essa missão de recontar essas histórias, porque eu acreditei sempre que teve um tempo que elas estavam sendo esquecidas. E agora, graças a esse trabalho que eu faço e muitas outras pessoas que colaboram, outros pesquisadores, outros quadrinistas,
que fazem esse trabalho também, as histórias de assombração estão sendo recontadas, né? Qual a relação entre a imaginação e a realidade nas assombrações do Recife? É muito grande. A gente vê assim que parece uma coisa desconectada, mas não é. Por exemplo, existe uma história de assombração do Recife que se chama o Encantamoça. É um bairro, uma localidade no bairro do Pina, né? Que era uma lenda do Recife que dizia o seguinte: um homem que era o dono de terras ali, e ele tinha uma mulher pela qual ele tinha muito ciúme. E ele não permitia que essa mulher saísse de casa, tinha um ciúme extremo dela, achava que ela estava traindo ele. E dizem que ela um dia tentou escapar desse homem, né? Que hoje a gente chama de uma relação abusiva, né? E ela escapou para os mangues que existem lá, né, nessa área do Pina, e virou um encantamento. Se encantou ali, ficou encantada e se tornou um fantasma que seduzia os homens para levar para dentro do mangue e fazer eles se perderem, se desesperarem. Do que essa lenda está falando? Da violência doméstica. Então a lenda, que parece uma coisa ligada apenas à imaginação, na verdade está falando de coisas que afligem as pessoas no cotidiano, né? Outra lenda conhecida do Recife é a Praça Chora Menino. É um lugar no bairro de Boa Vista que já foi palco de uma guerra muito sangrenta, de uma batalha sangrenta, onde morreram crianças, mulheres e crianças, né? Além de soldados que estavam combatendo. E as pessoas começaram a contar que ouviu o choro dessas crianças nesse local. Por isso que a praça se chama Chora Menino. Então, na verdade, as histórias de assombração, a imaginação, elas são reflexos da realidade, né? E é importante que a gente conheça essas histórias, porque, sob um certo aspecto, elas são divertidas, têm um entretenimento, elas são um patrimônio cultural da nossa cultura, né? Falam sobre a nossa origem e ainda assim permitem que a gente reflita sobre a realidade. No caso do Encantamoça, que é um exemplo claro dessa coisa que se chama violência doméstica, a violência contra a mulher, que hoje se combate tanto. Muito obrigada pela sua entrevista. Você acabou de ouvir a entrevista com o coordenador do Recife Assombrado. Escute agora Francisco Alves, escritor do Recife Assombrado. Boa tarde, meu nome é Ana Beatriz Alves. Eu sou estudante da Escola Municipal Otávio de Meira Lins e repórter mirim da Prefeitura do Recife. O senhor poderia me conceder uma breve entrevista nesse tão importante evento que é a Bienal do Livro 2019? Claro, é um prazer e eu fico muito feliz de vocês estarem aqui na Bienal e de ter essa iniciativa da Prefeitura do Sistema Municipal de Educação, onde você está aqui trabalhando como repórter. Fico muito feliz com isso. Qual a sua relação com a literatura fantástica no Recife? Bem, eu sou escritor, né, e eu lancei meu primeiro livro de contos do gênero fantástico esse ano, em junho, pela editora Patuá de São Paulo, que é uma editora independente. E esse livro ele pode ser encontrado na própria Patuá lá de São Paulo, também no site. O meu livro são livros de contos de horror. Algumas pessoas preferem um realismo mais fantástico, ou trabalhar com fantasia e ficção científica. Eu gosto também, eu escrevo ficção científica, mas esse livro, ele é literalmente de horror. O meu objetivo é te fazer sentir medo com as histórias dele. Para um pesquisador, a pergunta que eu farei não é tão fácil de responder, mas eu queria que o senhor dissesse aqui, no meu microfone, gastronomia ou história? Qual a sua maior paixão? Eu junto as duas, né? Eu sou bacharel em gastronomia e sou mestre em história pela UFPE e sou doutor em história também pela USP. E o que eu trabalho na história geralmente é alimentação. Então eu junto alimentação com história e consigo fazer uma coisa só. Eu já tenho 2 livros, né? O meu primeiro livro foi de história da alimentação, que foi sobre a influência francesa na alimentação do Recife. E o meu segundo livro é sobre história da fotografia, sobre um fotógrafo chamado Ivan Granville. E tem o meu terceiro livro agora, que é um livro de ficção do gênero fantástico, que é de horror, que é o Carapaça Escura. Você acabou de ouvir a entrevista com Francisco Alves, escritor do Recife Assombrado. Fique agora com a entrevista com João Paulo Parísio, escritor do Recife Assombrado. Boa tarde, meu nome é Vinícius Nunes e eu sou da Escola Otávio de Meira Lins e também da imprensa mirim da Prefeitura do Recife. Boa tarde, Vinícius. Prazer conversar com você. Mande a pergunta que eu lhe respondo. Certo, estamos aqui com João Paulo Parísio e, como minha primeira pergunta, qual a contribuição mais significativa da poesia para o Recife Assombrado?
Talvez um autor como o Carlos Pena Filho seja a contribuição mais poderosa, porque ele era um autor ligado ao lirismo e às coisas reais, mas ele tinha um olhar de sonhador, tanto que ele via tudo como se fosse através de uma lente de azul. Isso fazia ele ver a realidade por um ângulo que tornava a realidade um sonho. Embora ele não falasse de fantasmas, lobisomens, eu acho que ele, como poeta, ele cria um mundo onírico, um mundo de sonho que inspira todo mundo que escreve poesia fantástica no Brasil hoje em dia. Claro que poemas de Gilberto Freire, Ascenso Ferreira, que falam dessas coisas do folclore daqui, também contribuem para isso. Certo. Segunda pergunta. Muitos poetas se inspiram na nossa cidade para escrever, como poeta Carlos Pena Filho. De onde vêm suas inspirações para escrever poesias no Recife de hoje? Ele é uma dessas influências para mim, o próprio cenário da cidade. Eu vivo no Recife, eu ando pelo Recife, todo dia estou circulando entre o Recife Antigo, Boa Vista, ando pela Guararapes, Dantas Barreto, Conde da Boa Vista. Então a observação desse mundo e desse cenário inspira a escrever poesia. E aí entram, claro, os outros grandes poetas daqui, né? João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, são figuras que lê eles como você se alimentar de inspiração. Você acabou de ouvir a entrevista com João Paulo Parísio, escritor do Recife Assombrado. Fique agora com a entrevista com Renata Carvalho, professora da UTEC Santa Terezinha, que escreveu um livro com os alunos. Oi pessoal, meu nome é Pedro Renato, sou estudante da Escola Municipal Otávio de Meira Lins. Minha primeira pergunta: qual é o seu nome, meu amiguinho? Fabrício Luiz Nela dos Santos. Eric de Macabra. Rubens Gomes da Silva Júnior. Como você se sente sendo um dos autores do livro e apresentando seu trabalho aqui na Bienal do Livro? Foi muito emocionante a gente participar da Bienal. Uma ideia que a professora Renata teve para ajudar para a gente fazer a curta-metragem, o livro e também as páginas do livro que foi ela que fez. A gente ajudou só no desenvolvimento do livro. Eu me sinto honrado sendo prestigiado por algumas pessoas. Tia Renata e Fabrício Rubens e eu fizemos o livro para a ideia de economizar energia, sobre eficiência energética. Eu me sinto muito emocionado porque é legal fazer parte do clube de acessibilidade. A importância do hábito da leitura. Pessoas e fala sobre as coisas do nosso dia a dia que a gente fala na rádio. E o que a gente vem fazendo, a gente tenta passar para todas as pessoas para não fazer bullying com as pessoas e não ter essas coisas de ter levado o bullying para si mesmo, tá entendendo? Eu sou Thaís Coelho, estudante da Escola Municipal Otávio de Meira Lins e sou o repórter mirim da Bienal 2019. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. E o título do livro, O TEC Alto Santa Terezinha, é muito instigante, A Luz da Cruz do Patrão. Você poderia nos explicar um pouco sobre a escolha desse título e qual a mensagem do livro? Eu sou orientadora do Clube de Acessibilidade Audiovisual da UTEC Alto Santa Terezinha, professora Renata Carvalho, sou multiplicadora pela rede. E, assim, esse livro, ele partiu da ideia de a gente trazer uma história que fosse instigante, como você falou, interessante, que trouxesse, assim, um contexto diferente, mas também próximo da gente, de algo que chamasse a atenção do público, para a gente poder inserir a temática da eficiência energética, da economia de energia, da sustentabilidade, a partir de algo que fosse contextualizado, que chamasse a atenção do público. E a gente viu nessa lenda urbana da Cruz do Patrão uma oportunidade de a gente contar essa história, trazendo a questão da energia, da economia de energia para o público, principalmente para o público infanto-juvenil. Dentro da UTEC Alto Santa Terezinha, quem se envolveu diretamente na ideia e finalização dessa obra? Essa ideia ela veio a partir de um projeto, uma metodologia, que é da CELP, que é o projeto Energia que Transforma. E eu fiz essa formação e eu trouxe essa ideia para a UTEC. Aí no contexto do Clube de Acessibilidade Audiovisual, eu trouxe para os meninos a ideia, eles gostaram. A gente fez, a princípio, uma radionovela,
dessa radionovela surgiu um outro episódio que eles mesmo quiseram fazer, né, o desfecho da história. Desse desfecho da história veio um curta-metragem que a gente fez e a gente adaptou o texto, né, e também as imagens do curta-metragem para fazer esse livro. Então a gente dividiu o livro por capítulos e todo mundo se envolveu, assim, desde quando eu trouxe a ideia, todos os meninos se envolveram, né, do Clube de Acessibilidade Audiovisual, e a gente conseguiu contagiar também as gestoras, as professoras, para estarem envolvidas também no projeto. Você acabou de ouvir a entrevista com Renata Carvalho, professora da UTEC Santa Terezinha. Fique agora com a entrevista com Sérgio Bezerra, escritor e professor. Boa tarde, eu sou Thaís Coelho, da Escola Municipal Otávio de Meira Lins, e sou aqui na Bienal 2019 como repórter mirim. Bom, estou aqui com o Sérgio Bezerra. Qual o tema do seu livro? O tema do nosso livro é a prevenção à automutilação e ao suicídio, na perspectiva de uma linguagem voltada para jovens e adolescentes. O seu livro é de extrema importância na atualidade. Eu gostaria de saber o que te motivou a escolher abordar esse tema. Olha, no ano de 2017 nós tivemos aquele boom da baleia azul, e aí, como eu trabalho numa gestão de escola estadual, nós tínhamos que fazer alguma coisa. No nosso distrito, eu sou gestor de uma escola em Moreno, e o distrito de Bonança teve um caso de suicídio de pessoas que estavam se envolvendo com os desafios da baleia azul. Então, nesse período, a gente criou um grupo, e esse grupo foi, de início, um grupo que estava organizando uma biblioteca, e a partir daí, esses meninos, a gente foi descobrindo que eles praticavam automutilação, alguns já tinham tentado suicídio, e nós formamos um grupo. E, na verdade, esse grupo se tornou um grupo terapêutico. E a partir daí a gente, pela nossa formação na área de psicopedagogia, né? Eu faço curso de psicanálise, então a gente se preocupa muito com a questão da emoção e como gerenciar essas emoções. Então nós formamos esse grupo e em 2017 surgiu um grupo chamado GCA, Grupo de Combate à Automutilação, que depois a gente aprofundou e percebeu que a forma como os jovens muitas vezes procuram para destruir o próprio corpo não é única. Então a gente criou o grupo chamado Grupo de Combate à Autodestruição. E a partir daí a gente iniciou com palestras, rodas de conversa, e hoje a gente tem ido a várias instituições. Eu sei que você está fazendo palestras em escolas públicas sobre esse tema. Qual a importância dessas palestras e de abordar esse tema com os jovens? Olha, a importância, ela é uma quebra de tabu, porque esse tema é um tema assim pouco explorado e muitas pessoas têm medo de falar sobre o suicídio. Então, a linguagem que a gente utiliza na palestra e no livro é uma linguagem propositiva, onde a pessoa que fizer a leitura vai entender como observar sinais dos outros. O que é que o outro emite quando ele está passando por uma ideação suicida? O que é que o outro emite quando ele está depressivo? Então, esse guia, a gente chama até de guia, é um instrumento que você vai utilizar para perceber. Porque uma pessoa, quando ela comete suicídio, ela não decide isso do dia para a noite. Ela dá vários sinais. E a partir daí, com a observação, a gente consegue detectar que aquela pessoa está em ideação suicida. Então a ideia dessa palestra é justamente instrumentalizar todos aqueles que participarem para que eles possam compreender o outro. Atrás do nosso livro tem uma frase muito interessante que a gente utiliza em todas as palestras, que é justamente essa: ouvir o outro, entender o outro, colocar-se no lugar do outro e principalmente não julgar o outro. No mundo onde a saúde mental é tantas vezes deixada de lado, como você acredita que seu livro pode mudar isso? Olha, você falou de mundo, mas a mudança do mundo ela começa individualmente. Então, cada um que pensar que pode olhar diferente para si e para o outro, até porque esse outro um dia pode ser eu ou você ou o nosso ouvinte aí, então a gente precisa entender que a mudança interior é ela que vai gerar uma mudança no mundo. Então, o que é que a gente deve pensar? Hoje no mundo, nós temos mais de 800 mil pessoas tirando a vida por ano. No Brasil são 32 por dia e o ano passado, segundo o Ministério da Saúde, já chegou a mais de 11 mil pessoas. Então é um problema de saúde pública no mundo inteiro e a gente precisa realmente intervir nisso. Então esse livro, logicamente, a ideia não é que ele tome conta do mundo, mas que ele possa entrar no mundo individual de quem fizer a leitura e essa pessoa possa ajudar o próximo da melhor forma possível. Você acabou de ouvir a entrevista com Sérgio Bezerra, que é escritor e professor. Fique agora com a entrevista com as escritoras Magali Ribeiro e Verônica Costa.
Estou aqui com a escritora Verônica Costa. Boa tarde, professora Verônica Costa. Eu sou Ana Beatriz Alves, estudante da Escola Municipal Otávio de Meira Lins e sou repórter mirim da Prefeitura do Recife. Quando li o título do seu livro, O Peixe Inquieto, fiquei muito curiosa e deu uma vontade danada de ler o livro. Mas antes, a senhora pode, como escritora, nos dizer do que se trata a história? A história é realmente de um peixe que tem o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade. Então é um peixe muito inquieto, onde ele não se concentra, não é tranquilo, não se socializa, que essas são as características do transtorno do TDAH. E eu resolvi escrever o livro porque há uma escassez muito grande nessa área de literatura infantil na perspectiva da inclusão. O livro ele trata basicamente de que precisa orientar a família, todos precisam estarem juntos nesse processo de inclusão. Qual a importância da literatura inclusiva para as crianças com TDAH? É como eu falei, né? A literatura infantil é por meio dela que as crianças começam a, dentro do imaginário, viver esse mundo real. Como não tem muito, a gente não encontra esses livros de literatura infantil que abordam a inclusão de uma forma que as crianças possam entender como se dá esse processo, então me veio a ideia de aproveitar, contar a história e já trazer algumas estratégias pedagógicas para a inclusão. Professora Verônica Costa, eu sou Vinícius Nunes e quero parabenizá-la pelo livro e ainda mais pela temática da inclusão, explorada no conteúdo. Gostaria de saber se a literatura infantil O Peixe Inquieto é recomendada preferencialmente para quem tem crianças com TDAH ou para todos os leitores. Hoje, a proposta da inclusão é para todos e todas, independente das limitações. Então, eu recomendo esse livro para todos e todas, independente de famílias que tenham ou não crianças com o TDAH. Porque esta leitura é, de fato, inclusiva? Porque ela trata de um peixe que tem uma característica de um transtorno, e ela vem na perspectiva de orientar a família, de orientar também, de certo modo, as crianças na questão da sensibilidade e nesse processo todo de envolver todos e todas que trabalham no universo escolar. Certo, muito obrigada pela sua entrevista. Boa tarde, eu tô aqui com a Magali Ribeiro. Meu nome é Thaís Coelho, sou estudante da Escola Municipal Otávio de Meira Lins e a gente tá aqui na Bienal 2019 como repórter mirim. Então, professor Magali, nos fale um pouco da Turma da Lalá. O que o público está aqui na Bienal do Livro 2019 precisa saber sobre essa obra? Olha, esta obra ela é uma obra feita a muitas mãos. A Turma da Lalá é uma obra inspirada na turminha da minha menina mesmo, da Lalá. Eu tenho 2 filhos, Laís e Luiz Alberto. Então, Laís a gente chama Lalá e Luiz Alberto de Bebeto. E eles têm primos, e os primos se juntavam sempre nos verões para fazer acampamentos, fazer brincadeiras e viviam muitas aventuras. Dessas aventuras nós colocamos algumas nos livros. E aí o público pode esperar uma obra com muita brincadeira, muita ludicidade, muita aventura, mas também com muitas lições de vida, com solidariedade, com preocupação com o meio ambiente, com preocupação com os idosos. Então nós temos aí umas aventuras bem bacanas, mas temos também umas lições bem legais de serem aprendidas. Sendo a Turma da Lalá criada num contexto muito próximo, o sentido afetivo pela obra a torna mais importante que outros trabalhos da sua autoria? Olha, normalmente a gente fica com o maior carinho, o maior amor, por conta de que os personagens, eles na verdade existem e até hoje me acompanham nessa ludicidade, nessa brincadeira. Os meus sobrinhos e os meus filhos já cresceram, hoje são rapazes e moças, mas continuam lembrando de tudo que viveram e as obras ajudam a que eles eternizem essa lembrança. Mas eu tenho muito carinho, muito amor e muito cuidado com todas as minhas outras obras, principalmente com as obras técnicas também, porque eu escrevo para pessoas grandes também, Eu escrevo livros, artigos e resenhas, coisas científicas, que eu tenho o mesmo cuidado e o mesmo amor. Mas é claro que a Turma da Lalá tem um lugarzinho especial no meu coração. Muito obrigada. Boa tarde, professora, doutora Magali Ribeiro. Eu me chamo Pedro Renato, estudo na Escola Municipal Otávio de Meira Lins e também sou da imprensa mirim da Prefeitura do Recife e gostaria de fazer algumas perguntinhas.
A senhora está apresentando seu trabalho nesse evento de maior importância para que os valorizem a cultura e a literatura aqui no estande da Prefeitura do Recife. Qual o seu vínculo nessa rede? Olha, eu sou professora da Prefeitura do Recife há 16 anos. Então, assim, eu trabalhei por 16 anos com crianças, não é, na educação básica, e eu usava as historinhas, a contação de história como ferramenta para que as crianças aprendessem melhor, aprendessem com prazer, aprendessem com carinho. E eu sempre utilizei as contações de histórias nas minhas aulas para poder as crianças se encantarem pela literatura. E eu acho que eu conseguia fazer isso muito bem. Então, assim, o meu vínculo, respondendo a sua pergunta, é que eu sou também professora da Prefeitura do Recife, além de atuar no ensino superior. De uma forma breve, professora Magali Ribeiro, diga por que as crianças merecem um ou todos os livros da turma da Lala. De uma forma breve fica difícil, porque eu sou apaixonada pela turma da Lala e acho que toda criança merece ter a coleção inteira. São 3 aventuras muito instigantes, muito animadas, e eu acredito que toda criança gostaria de viver, né, de ter a condição de viver o que os meus filhos viveram, porque eles viveram de verdade. Acampar em floresta, acampar em beira de mar, ver o sol nascer, sair para passear e ver o pôr do sol, fazer piquenique no pôr do sol. Então eu procurei oferecer para os meus filhos e para os meus sobrinhos uma infância que eles não esquecessem nunca. E eu acredito que eu devo ter conseguido isso. Então, para mim, seria muito importante que todas as crianças, mesmo que não viveram isso, pudessem ler e pudessem se transportar, porque o livro faz isso, né? A gente viaja sem sair do lugar. Então, eles pudessem se transportar, né, para esses locais, para esses acampamentos, para essas florestas e viver essas aventuras junto com a turminha da Lala. É um excelente presente de Dia das Crianças. Você acabou de ouvir a entrevista com Magali Ribeiro e Verônica Costa. Fiquem agora com a entrevista do expositor do estande Taverna, Bruno. Olá, boa tarde, meu nome é Pedro Renato, sou estudante da Escola Municipal Otávio de Meira Lins e sou da Imprensa Menina da Prefeitura do Recife. Estou aqui com o Bruno, expositor aqui da Bienal. Bruno, como é que está o movimento? As pessoas hoje se interessam muito pelo livro físico ou até mesmo pelo digital? O senhor poderia me dizer isso? Então, boa tarde, Pedro. Pelos estudos, o livro hoje representa 70% da parte física e 30% de e-books e via internet. Então, num evento como esse, tem muitas pessoas que vêm atrás do livro físico mesmo, que preferem ter o livro folheado do que propriamente pela internet. Mas o que o senhor acha mais eficiente, um livro físico ou um livro digital? É que livro digital você não pode fazer certas anotações, né? Você pode fazer comentários, alguma coisa. Agora, livro físico, às vezes alguma coisa que você está interessado, você vai lá e dá uma sublinhada, dá uma grifada para saber que é coisa importante. Então, no meu ponto de vista, acho que o livro físico é mais importante que digital. O que o senhor está achando do evento? Então, a gente já participa desse evento já há anos. Só que propriamente esse ano ele está um pouco devagar. A expectativa era de ter um pouco mais de público e a venda ser um pouco melhor do que está sendo. O senhor também, como expositor, vem aqui com o interesse de fazer novas amizades com novos outros leitores ou outros expositores? Sim, a gente como participa já, a empresa que eu trabalho participa há 30 anos de eventos nesse porte, a gente acaba conhecendo vários expositores. Então sempre que a gente vem para um evento como esse, a gente sempre acaba conhecendo outros expositores que já conhecem de outras feiras e também novos expositores. Certo, muito obrigado, Bruno, por estar cedendo nessa entrevista. Você acabou de ouvir a entrevista com o expositor da Bienal do estande Taverna, Bruno. A Fena Livro, Feira Nordestina do Livro, ocorreu entre os dias 31 de outubro ao dia 3 de novembro e trouxe o tema Terra Viva, compromisso de todos. Escute agora a entrevista com a professora Andréa e as alunas que escreveram o livro Turma da Sereia. Boa tarde, eu sou Pedro Renato, repórter da Prefeitura do Recife. Estamos aqui com a professora Andréa Ferreira, da Escola Municipal Severina Lira. Professora, nos conte um pouco sobre o trabalho História da Turma da Sereia Alice. O que o público precisa saber sobre esse trabalho? Bom, gente, esse trabalho começou ano passado, onde a gente começou a investigar sobre o hábito de leitura dos alunos do 4º ano da Escola Municipal Severina Lira.
E a gente descobriu que os alunos não gostavam de ler, eles liam pouco. Os que liam pouco. Quase nenhum deles levavam livros para casa. Então a gente começou um trabalho de ler em sala de aula. Então todo dia, no começo da aula, a gente acordava 20, 30 minutos para fazer leitura. E isso foi despertando a escrita também. Eles começaram a escrever mais e eu lancei para eles uma ideia da gente escrever um livro coletivo. E aí eles disseram que achavam que não iam conseguir fazer. Teve um aluno que disse assim: tia, como a gente vai fazer um livro se a gente não é famoso? Como se só quem fosse famoso pudesse escrever um livro. E aí a gente começou esse processo escolhendo quais seriam os personagens, qual seria o cenário, qual seria a problemática da história. E a gente fez essa construção coletiva dessa história, que durou cerca de 4 meses. Professora, sabendo que esta feira tem como tema a preocupação com o futuro do nosso planeta, a senhora considera pertinente um trabalho relacionado com as questões ambientais desde a educação infantil? Como um trabalho de sensibilização pode ser feito nas escolas, levando-se em consideração essa temática para um público tão jovem? Então, essa temática ela é uma temática que deve permear as nossas vidas, na escola e fora dela. Na história que a gente construiu, a temática problema que a gente escolheu foi a temática da poluição do mar, certo? Então, quem puder depois acessar o livro, o link do livro, né? Procurar na internet, a Cerealize Seus Amigos. É um material que pode ser usado com crianças. Ele é um livro que ele pode circular no celular, porque ele vira um link. Ele tem áudio, então ele é acessível. E a temática foi justamente essa: a gente procurar conscientizar as crianças de não poluir os mares. Estamos aqui com as estudantes Graziele e Isabela. Boa tarde, eu sou Vinícius Nunes, repórter mirim da Prefeitura do Recife. Graziele e Isabela, qual a importância, na sua opinião, de participar de um evento como este? É um negócio que a pessoa sente, tipo assim, uma coisa no coração, que é uma coisa muito boa, a gente aprende muitas coisas legais. É uma experiência ótima para nós evoluímos muito mais depois desse trabalho que nós fizemos, todo mundo coletivo, e melhoramos muito mais na escola, quanto mais no nosso conhecimento, então achei bem legal. Muito bem. Qual o seu recado para as pessoas que visitam esta feira? Por que elas devem prestigiar esse trabalho da Severina Lira? Para prestigiar o nosso trabalho é uma honra muito grande para as crianças aprenderem muito mais leitura, se desenvolver mais na leitura, no conhecimento e tal. E recado daqui para o povo que vem prestar muita atenção e ficar descobrindo mais coisas. Quanto mais ver, mais aprender. E também as crianças também podem aprender mais, desenvolver mais na mente, tudo que a gente ensina para eles. Você acabou de ouvir a entrevista com a professora Andrea e as alunas que escreveram o livro Turma da Sereia. Fique agora com a entrevista com a escritora Magali Ribeiro. Você acabou de ouvir a entrevista com a escritora Boa tarde, professora Magali Ribeiro. Que prazer encontrá-la mais uma vez divulgando seu trabalho como escritora, agora nesta feira tão significativa para a nossa cidade, a Feira Livro, que tem como tema foco na educação ambiental. Eu sou Pedro Renato, estudante da Escola Municipal Otávio de Meira Lins e repórter mirim da Prefeitura do Recife. Professora, de que forma o escritor de livros direcionados ao público infanto-juvenil pode contribuir com a sensibilização das crianças e jovens em relação à temática ambiental, tema principal desse importante evento? Por incrível que pareça, meu querido, a história da Turma da Lalá, O Segredo da Flor Azul, tem exatamente esse objetivo. Casou muito bem, porque na história a turminha da Lalá vai em busca de descobrir o segredo da flor azul. Por que a flor não está desabrochando? E ela não está desabrochando exatamente porque as pessoas estão maltratando a natureza. E aí quando elas vão, as crianças vão à caverna da fada azul, a fada recomenda que façam reflorestamento, que façam coleta seletiva de lixo, todas as atitudes necessárias para preservar o meio ambiente, para que a flor azul, que é um presente do deus Pan, que é o deus na mitologia grega que
que protege a natureza, ela possa voltar a desabrochar. Então, a partir da literatura infantil, a gente consegue passar vários conceitos e modificar várias atitudes, como, por exemplo, esse exemplo da turma da Lalá. Eu me chamo Ana Beatriz, sou repórter da Prefeitura do Recife. Professora, conhecendo seu trabalho maravilhoso, como escritora e sabendo da sua atividade como professora e pesquisadora, o que a senhora poderia nos falar sobre o trabalho desenvolvido nesta tarde aqui na FeneLivro? Olha, eu acho que o trabalho desenvolvido nesta tarde e em todo o evento, ele é muito importante porque ele traz a criança, o jovem, para o campo da leitura. E quem lê se constitui uma pessoa diferenciada. A leitura faz com que a gente viaje sem sair do lugar. E é muito importante, quando a gente lê um livro, que a gente perceba não apenas os personagens, mas as informações ao redor dele. O contexto histórico, o contexto social, a forma de se vestir, a forma de se alimentar, a cultura, não é? Na qual aquele personagem está imerso. Então é muito importante esse trabalho. E esse trabalho que a Prefeitura está fazendo, de trazer as crianças para cá, para adentrar no mundo da leitura, para dar acesso a conhecer autores, não é? O autor é sempre uma pessoa tão distante do leitor. E a criança poder estar com o autor, ouvindo uma contação de história, soltando a sua imaginação, é um trabalho de importância imprescindível. Aqui é Vinícius Nunes, repórter mirim da Prefeitura do Recife, participando de uma feira cujo tema é Terra Viva, Compromisso de Todos. Qual o seu recado para o nosso público em relação às questões ambientais na nossa cidade, país e em todo o planeta, já que as questões ambientais não têm fronteiras? Olha, o grande recado desse evento, e é o recado que a turminha da Lalá também traz no livro O Segredo da Flor Azul, é que a natureza é um bem de todos. E assim, enquanto um bem de todos, todos precisam cuidar, todos precisam preservar. Realmente não tem fronteira. E todas as formas de vida, não apenas os seres humanos, mas as plantas, os animais, todos eles precisam de uma ação preventiva, precisa de que as pessoas tenham menos ganância e olhem mais para a natureza. Compreendam que o mundo não acaba no próprio umbigo, mas que outras gerações vão necessitar dos recursos naturais, vão precisar da água, do solo, do ar para sobreviver. E enquanto a gente, numa atitude de ganância, destrói esses elementos que não são renováveis, a gente acaba comprometendo o futuro das novas gerações. Quanto mais cedo, quanto mais antes a gente criar essa consciência, não só nas crianças, mas também nos adultos e principalmente nos nossos governantes, mais a possibilidade de sucesso na preservação do meio ambiente, da gente poder compreender a terra como a mãe, e ninguém destrói sua mãe, não é verdade? A gente sabe que os indígenas têm esse conceito lindo da terra, que é a floresta e a terra é nossa mãe. Então, se a gente tiver essa relação de mãe e de filho, a gente não vai agredir a natureza. E o melhor caminho para se construir essa consciência é através da leitura, da literatura infanto-juvenil, onde a gente pode trazer vários temas, não é, de uma maneira lúdica, e as crianças aprenderem e construírem e modificarem suas atitudes a partir dessas leituras. Muito obrigado e sucesso na feira. Fique agora com a entrevista com a escritora Verônica Costa. Boa tarde, professora Verônica Costa. Eu me chamo Ana Beatriz, sou repórter mirim da Prefeitura. Primeiramente, parabéns pelo trabalho aqui na FeneLivro. Professora, qual a temática do seu trabalho nesta tarde e qual o público deseja atingir? Eu desejo atingir todos os públicos, né? Desde a educação infantil até o adulto. E a temática são os cenários de aprendizagem para transformar a escola em todos os espaços como sendo espaço de aprendizagem. E eu trago essa reflexão a partir da história do peixinho inquieto, que é um peixe com TDAH, onde ele se movimenta o dia inteiro, nada o dia inteiro, e na própria história ela vem dando alguns insights de como orientar, que a gente deve orientar a família e todo mundo junto conseguir
esse processo de inclusão escolar. Professora Verônica, o tema dessa feira está voltado para a preocupação de todos e todas em relação às questões ambientais. Na sua opinião, é possível a articulação da educação ambiental numa perspectiva inclusiva? Sim, com certeza. Principalmente com essa proposta dos cenários de aprendizagens. É que ela vem, a BNCC traz esses campos de experiências que eles podem ser abordados a partir dos cenários que podem ser criados nas escolas, ao invés do cantinho da matemática, o cantinho de ciências, o cantinho de leitura, a escola construir cenários de aprendizagem onde estejam de forma transdisciplinar essa perspectiva de abordar todos os campos de experiência. Você acabou de ouvir a entrevista com a escritora Verônica Costa. Fique agora com a entrevista com Sheila, responsável pelas mesas educacionais da Prefeitura do Recife. Meu nome é Pedro Renato, sou da imprensa mirim da Prefeitura do Recife e estou aqui com Sheila Arruda. Como funcionam essas mesas educacionais? Qual o intuito delas na educação? As mesas educacionais ela têm o intuito de levar a ludicidade, né, juntamente com a tecnologia, que é um recurso tecnológico, certo? Para as crianças, né, de 4 a 10 anos. Na verdade, essas mesas elas atendem da educação infantil aos anos iniciais, no caso, do grupo 4 até o 5º ano. Com atividades de matemática, alfabetização e outros eixos como movimento também. Na verdade, são 3 mesas, são 3 softwares. Um que a gente chama de MDD, que é o Mundo das Descobertas. Um que é o E-Blocks Matemática, que aí trabalha toda a parte lógico-matemática. E o viés principal, que é a alfabetização, com diversas atividades, que vão desde o reconhecimento de letras, das letras, até textos e até mesmo a construção textual, certo? Tendo também vários gêneros textuais. As escolas hoje que trabalham com educação infantil, já estão tendo acesso a essas mesas? A maioria sim. Atualmente na rede são mais de 200 escolas com as mesas educacionais, mas nós temos espaços diferenciados. Nós temos escolas que na verdade tem o espaço tecnológico, que aí não são de 2, que normalmente tem de 2 mesas a 5 mesas, como nós também temos aquelas escolas que têm salas de recurso, que aí é um outro público que a mesa, a partir do momento que ela foi, né, inserida na rede municipal do Recife, foi verificado que os estudantes com necessidades especiais, né, estudantes especiais, aqueles que não interagiam, eles passavam a interagir junto com a turma, coisa que em sala de aula eles não faziam. Então, a prefeitura teve esse olhar, e aí nas salas de recursos hoje, são mais de 100 salas de recursos com a mesa educacional. Então, como os professores têm interagido com essas mesas educacionais? Como é a opinião deles? Eles têm gostado desse tipo de tecnologia nova? Quem conhece o recurso, né, quem realmente explora o recurso, gosta sim, né? O que a gente percebe é que alguns professores ainda têm resistência à tecnologia, né, o que infelizmente ocasiona, assim, faz com que não tendo acesso, o professor não tendo acesso, consequentemente o estudante ele também não tem acesso, lamentavelmente. E os alunos especiais estão se desenvolvendo cada vez mais a sua inteligência com essas mesas educacionais? Olha só, segundo as pessoas, né, os professores do atendimento especializado, alguns estudantes, eles passam a interagir, a postura da criança, que em sala de aula muitas vezes é uma, quando chega a ser trabalhado na sala de recursos com a mesa educacional, a postura é outra. Então, consequentemente, existe sim um desenvolvimento. Não, na verdade, é mais um instrumento importante. Ou seja, é mais um instrumento na educação infantil, tanto dos alunos normais quanto dos especiais. Você ouviu a entrevista com Sheila, responsável pelas mesas educacionais da Prefeitura do Recife. Fique agora com a entrevista de Mariela, do projeto Elo Criativo. Olá, meu nome é Pedro Renato, sou da imprensa mirim da Prefeitura do Recife. Como é o seu nome?
Tudo bom, Pedro? Meu nome é Mariela, eu sou sócia do Elo Criativo. Elo Criativo, ele é uma metodologia socioemocional educativa, onde a gente introduz essa metodologia na escola através de uma ferramenta, que são os tijolinhos de madeira, onde a gente desenvolve aqui em Recife. Mariela, como você poderia me explicar pra gente como é que funciona essa oficina? Posso sim. Essa oficina a gente faz de acordo com a idade da criança. A gente faz ela em grupos ou individual. Na verdade, o Elo Criativo, ele não tem faixa etária, é um brinquedo não estruturado, então a gente diz que é para crianças de 2 a 102 anos. Então, qualquer pessoa pode brincar e entrar nesse universo do brincar e utilizar a criatividade. Então, a gente trabalha muito a criatividade, a imaginação, a concentração. Trabalhamos também a parte socioemocional, a frustração, a resiliência, o recomeçar. Sabendo que o tema da FENELIVRO 2019 é Terra Viva, Compromisso de Todos, qual o seu recado para o público em relação às questões ambientais, principalmente agora com os impactos ocorridos no litoral nordestino? Como a sua oficina pode funcionar a partir desse tema? Muito boa a sua pergunta, né? Porque é um tema bem importante, né? Que todo o Brasil, na verdade, com tudo isso que está acontecendo, está bem envolvido e bem mexido, não é? Nossa sociedade, ela está bem envolvida nisso, e o que eu posso ajudar é alertar as pessoas ao cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente, entendeu? Eu posso fazer oficinas para trabalhar nesse sentido, não é? Inclusive aproveitando a nossa madeira do nosso material Elo Criativo, é uma madeira de reflorestamento, então a gente não quis utilizar plástico para não agredir o meio ambiente, a gente tem esse selo de reflorestamento, já para não estar agredindo esse meio ambiente e está dando mais, vamos dizer, árvores para o nosso meio ambiente. Você acabou de ouvir a entrevista com Mariela, do projeto Elo Criativo. A Conferência Brasileira de Mudança do Clima tem o objetivo de dialogar e buscar soluções para as mudanças climáticas. O evento foi realizado entre os dias 6 e 8 de outubro. Fique agora com a entrevista com a professora da UFPE, Suzane Galeno. Boa tarde, meu nome é Pedro Renato, sou da IPCM da Prefeitura do Recife e estou aqui com Suzane Galeno. Suzane, como minha primeira pergunta, para a senhora, a busca pelo desenvolvimento sustentável, que tem a preocupação de continuar com o progresso tecnológico, econômico, preservando os recursos naturais para as futuras gerações, é uma utopia ou já é uma realidade? Ele precisa ser uma realidade e já é. E além de uma realidade, é uma necessidade. E a gente deve pensar no sentido não de proteção à natureza. Nós somos seres naturais e precisamos da natureza para sobreviver. E não ela precisa da gente. Então, para que repensemos o nosso consumo e a nossa sobrevivência, a gente precisa sim focar no desenvolvimento sustentável, já é uma realidade. Qual o papel da escola como promotora de boas práticas voltadas para o equilíbrio ambiental? O papel da escola é fundamental, né? Onde vão ser formados os novos adultos, né? O cidadão mais consciente. Então, desenvolvendo, a gente tem exemplos na prefeitura, desenvolvendo ecobarreiras, desenvolvendo projetos. A escola, ela tem um papel fundamental nesse desenvolvimento, né? A gente vê com a criatividade e vê que as crianças, cada um pode ser o autor de alguma solução para alguma necessidade, alguma demanda que a gente tenha. Alguns cientistas e pesquisadores colocam muita culpa na sociedade humana em relação ao desequilíbrio ambiental do clima no planeta. Outros, porém, não acreditam em tamanha responsabilidade e consideram que o planeta tem fase de maior amor ou menos aquecimento. Independente da ação humana, qual a sua opinião sobre isso? Sim, existem as fases, porém a ação humana, ela diminui esse tempo entre uma fase e outra. Nós estamos consumindo mais e o tempo de que a natureza tem para se adaptar ao consumo ou ao que a gente entrega para ela está sendo muito pequeno. Então ela não tem essa capacidade de abarcar tudo que a gente está, né, todo o impacto que a gente está fazendo. Então precisamos sim repensar o nosso consumo e não só repensar, mas a partir dessa reflexão partir para uma ação. Você acabou de ouvir a entrevista com Suzane Galeno, professora da UFPE.
Fique agora com a entrevista com Simone, responsável pelo projeto Jovens na Ciência. Olá, sou Ana Beatriz, repórter mirim, da imprensa mirim da Prefeitura. Estou aqui com a Simone Falcão. Para você, qual a relevância social de um evento dessa natureza para a cidade do Recife e para o Brasil? Então, enquanto jovem, a gente se entendendo como sujeito de mudança, né? Mudança nas comunidades, é bastante importante estar participando, e com muita satisfação de estar participando desse evento a nível nacional, isso para a gente poder estar discutindo, trazendo um pouco das nossas realidades locais no enfrentamento às mudanças climáticas, né? E as questões globais, de como vem afetando a vida dos jovens, trazendo um pouco da nossa experiência, mas também dos desafios, mas também das potencialidades. Foi isso que a gente pôde trazer um pouco nesse painel que eu saí agora há pouco, né? Que foi sobre jovens e participação. Esta conferência vem abrir o debate sobre a responsabilidade individual e coletiva da sociedade acerca das questões ambientais mais urgentes e que diz respeito a toda a humanidade. Qual o teor do seu diálogo aqui? Então, o teor do diálogo aqui, no caso, é um diálogo que vem sendo construído coletivamente. E é um desafio bastante enorme construir isso de forma coletiva, porque hoje eu não venho aqui como a jovem Simone, hoje eu venho como coletivo jovem. Então eu venho tentando trazer não só um pouco da minha realidade, mas também uma construção coletiva que é assim bem desafiadora, sabe? Porque a gente poder trazer as dificuldades não só da gente enquanto indivíduo, mas também enquanto coletivo, enquanto parte desse coletivo e também ativo da mudança, mas que também sofre efeitos, né, dessas mudanças climáticas. Qual recado você pode enviar para o nosso público em relação ao engajamento dos jovens frente às questões ambientais e globais? Então, que os jovens se organizem, formem coletivos, façam ações, promovam rodas de diálogos, promovam ações que engajem a comunidade, escutem as comunidades, priorizem os saberes tradicionais, resgatem os seus saberes tradicionais, a sua ancestralidade, busquem essa construção coletiva, porque isso é muito importante para a gente poder não retroceder mais, a gente não pode dar nenhum passo mais atrás, porque a gente tem uma emergência climática, então a gente tem que fazer esse resgate e construir coletivamente. Ninguém pode ficar para trás. Você acabou de ouvir a entrevista com Simone, responsável pelo projeto Jovens na Ciência. Fique agora com a entrevista do responsável pelo projeto Noronha Carbono Zero. Olá, eu sou Pedro Renato e estou aqui com Paulo Roberto do programa Noronha Carbono Zero. Como minha primeira pergunta, como funcionará o carro elétrico em Noronha? Em Noronha, todos os veículos que vão entrar em Noronha, eles têm que ter uma autorização. Então hoje é assim e continuará sendo, porque Noronha tem que ser sustentável, porque é uma ilha pequena e que não tem condições de você todo mundo ter carro, nem todo mundo ter o que bem entende. Tem que ter restrições para ela ter sustentabilidade. Então no caso dos carros, eles estão sendo, paulatinamente, eles vão ser trocados a combustão por carros elétricos. Então até 2030, todos os carros de Noronha terão de ser elétricos. Então, mas também não basta só ele ser elétrico, porque a nossa matriz energética é de poluente, que 70% da nossa energia vem do gerador a diesel. Então a gente vai ter que trocar esse gerador a diesel e começar a botar energia limpa, à base de fotovoltaica, eólica, que não vai ter nenhum problema com a questão de emissão de carbono. Como minha segunda pergunta, como esse projeto pretende chegar e funcionar em Fernando de Noronha? Bem, a princípio vai ter alguns incentivos, né? Agora recentemente essa troca do carro elétrico para o carro a combustível fóssil para o carro elétrico, houve um incentivo da administração, que o transporte do continente para a ilha é muito caro. Então, a princípio, 130 unidades vão ser custeadas pela administração. Quais os impactos ambientais que o carro elétrico irá trazer a Noronha? Positivo vai ser a emissão de carbono, que vai ser zero, porque o carro elétrico ele não emite carbono. A partir do momento que a gente tiver uma matriz energética 100% limpa, a gente vai ter 100% de carbono zero na ilha. Você acabou de ouvir o responsável pelo projeto Noronha Carbono Zero. Fique agora com a entrevista com Fábio, responsável pelo maior minhocário do Recife.
Olá, eu sou Ana Beatriz, sou repórter da Prefeitura e estou aqui com... Fábio Augusto. Fábio, é possível reduzir a zero o lixo das grandes sociais da cidade? É sim, eu trabalho com Recife Minhocas, que é para fazer a compostagem. Cerca de 50% do nosso resíduo orgânico é compostável. E isso daí pode se transformar em adubo, em biofertilizante e voltar para a natureza. Como as minhocas ajudam na decomposição do lixo? Elas aceleram o processo em até 3 vezes. Elas comem a matéria orgânica, as cascas de fruta e verdura, e transformam aquilo no melhor adubo que tem, que é o humus de minhoca. Como fazer um minhocário? Basicamente, você tem que ter 3 recipientes, tem que adaptar eles, fazer os furos e colocar as minhocas para trabalhar. Elas que fazem todo o trabalho. Por que essas minhocas vêm da Austrália e como é feito o transporte delas? Bom, elas vêm de lá porque é específica para compostagem. Essas minhocas, elas aceleram o processo. Elas comem de 1 a 3 vezes o peso dela. Geralmente, elas vêm em caixa de isopor térmica para a locomoção delas, para o transporte delas. As daqui, conhecida como gogo, elas não servem porque o metabolismo dela é lento, entendeu? Aí não serve. Geralmente é a vermelha da Califórnia, a gigante africana e a violeta do Himalaia, que são específicas para compostagem. Você acabou de ouvir a entrevista com o Fábio, responsável por um dos maiores minhocários do Recife. E este foi o programa da cobertura de eventos da Escola Otávio de Meira Lins, pela Imprensa Mirim. Até o próximo programa, gente!